paz do Senhor Jesus a todos. Quero mais uma vez aqui trazer uma palavra para o meu e para o teu coração, mais uma revelação da palavra de Deus para nossas vidas. O assunto de hoje é referente a um assunto muito questionado, pregado, ensinado nas igrejas, e hoje eu vou contradizer esse assunto aqui. Tudo que eu vier estar trazendo, apresentando nos vídeos, nos cultos, é tudo contraditório. É onde eu falo sempre que vão dizer que eu vou estar distorcendo a Bíblia, distorcendo a palavra de Deus. Mas é justamente isso que eu quero fazer. É distorcer ela, por quê? Porque as igrejas evangélicas, o sistema religioso, pegou a Bíblia e torceu a Bíblia. E o assunto de hoje é: a serpente no Éden, quem era? Quem era a serpente lá no Éden? Para as igrejas evangélicas, para o sistema religioso em geral, evangélico, católicos, todo tipo de religião, existe um Deus no céu e no universo, nas regiões celestiais, existe um capeta, um satanás, um diabo, um ser espiritual deformado, de chifre, rabo vermelho, e a sua habitação é o inferno. Então, e aí, para a religião, para as igrejas evangélicas, para o sistema religioso, a serpente lá no Éden não é nada mais, nada menos Satanás, o diabo, não é mesmo? Não é verdade? Então, eu quero distorcer isso aqui hoje para você e mostrar para você dentro da Bíblia que em lugar nenhum na Bíblia a Bíblia apresenta Satanás, diabo, como um ser espiritual, como um ser do inferno, de chifres, de cabo ou cauda, sei lá o que quer chamar, rabo, né? Então, quero apresentar para vocês que a Bíblia não apresenta esse ser. A Bíblia fala de Satanás e a Bíblia fala de diabo. E eu quero apresentar para você esse Satanás e esse diabo de uma forma diferente que você talvez nunca ouviu falar. Ou já ouviu falar e fez de conta que não ouviu para não se entregar à verdade, para se manter aprisionado na mentira e no engano, que é o que as igrejas fazem com os crentes, que as igrejas fazem com as pessoas que frequentam lá. Criaram um diabo, um Satanás, e enfiou ele dentro das igrejas, que é onde é apresentado esse ser. Esse ser só é apresentado dentro das igrejas. Só dentro das igrejas que tem um diabo, dentro das igrejas que tem um Satanás, né? Não é isso? Aí o sistema criou, os pastores criam isso, inventaram isso, que na verdade isso foi criado e inventado pelo tradutor da Bíblia, né? O tradutor da Bíblia que traduziu a Bíblia para a nossa linguagem, que foi João Ferreira de Almeida, e é a mesma Bíblia dele que é a que eu vou usar aqui. Eu vou usar a Bíblia João Ferreira, da atualização João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele foi um padre que traduziu a Bíblia. E ao traduzir a Bíblia, ele inventou e criou um diabo, um Satanás. Que você não encontra esse diabo e nem esse Satanás em lugar nenhum da Bíblia em forma de um ser espiritual. Se você aí, teólogo, pastor, líderes de igreja, professor da escola bíblica dominical, se você tem esse diabo, esse Satanás, descrito na Bíblia aí como um ser espiritual, um ser de chifre, caudas, vermelho, ou então a forma de um anjo, né, que diz que ele é Lucifer também, e eu vou trazer um outro estudo uma outra hora aqui explicando quem foi Lucifer, o que é Lucifer, quem é Lucifer, que não tem nada a ver com o diabo, também vou estar trazendo aqui. Amém? Então, eu quero que você me acompanhe nesta mensagem, nesta nova revelação. Abre a tua Bíblia comigo. No segundo livro de Coríntios, no capítulo 11, o versículo do 1, 2 e 3. Segunda carta de Paulo, né, que quem está
nos apresentando aqui. Quem vai nos apresentar essa mensagem aqui é Paulo, né? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 3. Abra a sua Bíblia aí comigo, que diz assim, ó: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Portai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo Paulo aqui está fazendo menção, citando o que aconteceu lá no Éden, né? O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Lá no Jardim do Éden aconteceu o seguinte: quando Deus formou o homem e a mulher, Deus já tinha formado também o Jardim do Éden. E Deus já tinha colocado lá dentro do Jardim do Éden as árvores, tudo, os animais. E ali também Deus colocou no Jardim do Éden uma árvore que continha ali o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu a ordem para Adão e Eva ali que eles não comessem desse fruto. Que de todas as árvores, de todos os frutos do jardim poderiam comer, menos dessa. Porque essa continha o conhecimento do bem e do mal. Eu quero revelar para você aqui que não foi Satanás, o diabo, como se diz, ou a serpente, que é a cobra, que colocou o mal no jardim. Quem colocou o mal lá no jardim foi o próprio Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, o mal já estava lá. Também como já estava lá o bem, que era o quê? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Se é o conhecimento do bem e do mal, então o mal já existia. Certo? Correto? Então vamos lá. E o que acontece com essa história? Porque trouxe hoje, colocaram dentro das religiões há séculos passados esta figura de Satanás, de que a serpente lá no Jardim do Éden é contida também no livro do Apocalipse como o dragão, a antiga serpente. Aí os teólogos, os estudiosos, os leitores da Bíblia, os pastores, os padres, papa, sei lá, todos esses religiosos aí, inventaram um Satanás, inventaram um diabo, que quem estava falando com Adão era a cobra, era a serpente, quem estava falando com Eva era ela, era esse ser, né, esse animal rastejante, que na verdade não era. A cobra, que é a serpente aqui, ela é só uma linguagem de figura. Não foi uma serpente que apareceu lá e falou com Eva, não foi uma serpente que os enganaram. A serpente aqui foi uma forma que Deus usou para chamar Adão de serpente. A serpente aqui lá no Éden, o Satanás aqui lá, o diabo aqui lá no Éden, era Adão. Adão é que foi o diabo e o Satanás, não foi a serpente. Por quê? Eu vou explicar para você. Satanás não é um nome. Satanás é uma palavra com significado. Diabo não é um nome. É uma palavra também com significado. Correto? Qual é o significado? Opositor e acusador. Satanás, diabo, opositor e acusador. O que é opositor e acusador? Satanás é aquele que acusa. É aquele que se opõe. Diabo é aquele que se opõe, que se acusa. Né? Então quem são isso? É o diabo, é o capeta, é um ser? Não, não é um ser. É um ser humano, é uma pessoa. Como eu e como você. Eu posso ser, na tua vida, um Satanás, um opositor daquilo que você vai fazer. Eu posso ser na sua vida um acusador para te acusar. Você está entendendo? Então, quem era lá no Éden? Satanás, o opositor, que se opôs na ordem de Deus, no que Deus proibiu. E quem foi o diabo? Um acusador, que acusou Deus de ter colocado na vida dele uma mulher, a Eva, que enganou ele. Tá entendendo? Então, quem era a serpente aqui? Quem era o diabo aqui? Adão, o próprio Adão.
Ele foi o enganador. Ele foi o acusador. Ele foi o opositor de Deus. Vamos acompanhar? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Vamos lá no início da Bíblia, né? No início da Bíblia, em Gênesis, capítulo 2. Vamos aqui. Gênesis, capítulo 2, do versículo 15, 16 e 17, que diz assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? No dia em que dela comer, certamente morrerás. Entendeu aí? Então, Adão foi colocado no jardim do Éden, o mal já estava lá. O mal já existia. Já estava lá o mal. Porém, Deus não reputou isso de Adão. Deus queria que isso fosse revelado. Deus quis que Adão comesse. Deus quis que Eva comesse, que Adão comesse daquele fruto. Porque se Deus não quisesse, era só Deus não ter colocado lá no jardim o mal. Simplesmente só o bem. Só o fruto do bem. Por que Deus colocou o fruto do mal lá no jardim? É porque Deus quis que o mal entrasse no mundo, meu irmão. Deus quis que o pecado entrasse no mundo. O próprio Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele faz o que Ele quer, o que Ele quiser, na hora que Ele bem quiser, na hora que Ele bem entender. Então, esse foi o plano dele. De que o mal viesse à tona, de que tivesse conhecimento do mal. Então, se Deus não quisesse que eles não comessem do fruto do mal, do conhecimento do bem e do mal, Deus não tinha deixado lá essa árvore. Por quê? Porque Deus fez o homem, Deus conhecia o homem, Deus sabe que o homem tem as suas emoções, os seus sentimentos, porque Deus colocou isso neles, que é a alma, né? Quando Deus criou o ser humano, Deus colocou no ser humano a alma que é as emoções, os desejos, as vontades, as paixões. Deus colocou isso no homem. E Deus, sabendo que ia despertar no homem essa curiosidade, e despertou no Adão e na Eva essa curiosidade. E Adão ele mesmo convenceu a Eva a comer o fruto. E quando Eva comesse o fruto, aí qual era a intenção de Adão? Depois que eles pecassem, que os olhos deles abrissem para a verdade, aí Adão sabia que Deus iria aparecer lá no jardim e ia querer uma explicação, e Adão ia fazer o quê? Ia se opor. Ia se opor a Deus, o que a Deus fez. E ia acusar a Eva, o que a Eva fez, usando Deus para isso. Olha, a mulher que o Senhor me deste, ela que me enganou, sendo que na verdade foi ele que enganou Eva. Come, porque certamente Deus quer que nós tenhamos a sabedoria dele, o conhecimento. Deus não quer dividir com nós o conhecimento. Mas vamos lá, vai lá, pode comer, não tem problema nenhum. Não foi uma cobra, uma serpente ali, um satanás, um diabo, um ser do inferno ali falando com eles. Foi um diálogo entre Adão e Eva. Adão, a serpente. O satanás ali foi Adão. O diabo ali foi Adão. Amém? Vamos partir para frente. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse. Bora lá conhecer a antiga serpente, né? Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20. E o versículo 2, que diz assim, ó. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Esta passagem aqui, irmãos, é aonde vão debater comigo. É aonde vão me questionar. Tá vendo, irmão Reinaldo? Ele é o dragão. Ele é a antiga serpente. O diabo. Quem era o diabo? Quem era o dragão? Quem era a antiga serpente aqui? O dragão aqui é uma linguagem de figura. Sabemos que é um homem. Isso aqui é um homem, não é um ser do inferno. É um homem furioso. E que é apresentado
quando Herodes, por exemplo, Herodes perseguiu os cristãos perseguiu as pessoas para matar as crianças por causa do nascimento de Jesus. Ali era Herodes. O dragão ali, contido em Apocalipse 12, ali, quando persegue a mulher grávida, é Herodes. Então o dragão que é um homem, não é um ser do inferno. Entendeu? O diabo aqui, Satanás aqui, é um homem, é uma pessoa se opondo. É alguém que se opõe na sua vida. Por exemplo, você vai fazer um curso, você vai arrumar um emprego. Por exemplo, fala assim, eu consegui um emprego no mercado tal, numa loja tal. Alguém pode chegar até você e se opor e falar, não, isso aí não tem futuro, isso aí não dá certo. É alguém se opondo a você, é um diabo, isso aí. É um Satanás, entendeu? Ou então quando você faz algo que pode ser que seja errado, aí em vez de alguém chegar, te ajudar, te aconselhar, esse alguém vai chegar e te acusar. Aí você foi fazer isso por quê? Porque você fez isso? Agora você vai pagar o preço por isso, vai pagar caro por causa disso que você fez. Aí é alguém te acusando, te condenando, entendeu? Não é o diabo, não é um Satanás, você entendeu? Que a palavra Satanás aqui não é um nome e a palavra diabo também não é um nome, é simplesmente uma palavra com significados, não é um ser, entendeu? Então, a antiga serpente aqui é quem? Adão. É Adão, o Apocalipse está falando de Adão. O dragão, o antigo dragão aqui, o Apocalipse está falando de quem? De Herodes, está falando de um homem com poder, de um homem raivoso, furioso, de um governante, um rei furioso, o que sempre acontecia na antiguidade. Quem escreveu o livro do Apocalipse foi um judeu, e os judeus eles sempre usavam linguagem de figura para apresentar as ações, entendeu? E a linguagem de figura aqui é o quê? O homem aqui, o dragão aqui, um homem. Diabo e Satanás, o acusador, um homem. Preso por 1000 anos, esse 1000 anos aqui é um assunto para uma outra hora. Eu vou trazer a revelação também para isso aqui. Que Satanás, a antiga serpente, Satanás, o diabo, foi preso, o antigo dragão foi preso por 1000 anos. Não é um diabo, não é o capeta, não é Satanás amarrado lá no inferno, preso lá no inferno por 1000 anos, depois vai ser solto e devorar e tal. Não, não é nada disso. Eu vou trazer uma outra revelação aqui a respeito dessa passagem. Mas por enquanto vamos entender quem era a serpente lá no Éden, né? Amém? Tá pegando a revelação e tá dando para entender? Então vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, lá na tua Bíblia. Gênesis, capítulo 3. O versículo é o 14, que diz assim, ó. 14 que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a terra, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí agora vão me dizer assim, irmão, não tem como não ser uma cobra aí. Deus está falando com uma cobra, Deus está falando com uma serpente. A barriga dela vai arrastar no pó, ela vai andar sobre o pó, ela vai comer o pó da terra. Porque a cobra não tem perna, irmão Reinaldo, ela anda rastejando. Irmãos, é uma linguagem que Deus estava apresentando para Adão. Deus estava comparando Adão aqui com isso, com uma cobra. Deus estava comparando Adão com uma serpente. De tamanho mal que ele fez, dele se opor diante de Deus, dele acusar a Deus, dele acusar a Eva, dele enganar a Eva. Ele agiu como uma serpente, ele agiu como um animal irracional. Tá entendendo? Por isso que Deus está se colocando aqui Adão na posição de uma serpente, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, diz a quem? A serpente? Não, a Adão. Então o Senhor disse a Adão: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a terra. Adão seria maldito mais do que toda a terra. E mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. Deus estava dizendo o que para Adão? Eu estou te castigando, eu estou te condenando. Você vai sofrer, vai pagar por isso. Entendeu? Deu para entender aí? E pó comerás todos os dias da tua vida. Olha só no versículo 15. Esse versículo 15 aqui, irmãos, é uma revelação. É uma revelação que não tem. Se você
prestar bastante atenção na explicação, você não vai ter erro, não vai ter falha. Porque o versículo 15 diz assim, ó, olha o que Deus fala para os dois lá, para Adão e para Eva. Não é para a cobra lá, para a serpente, não é para o Satanás lá, não. É para Adão e para Eva. Deus está falando assim, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, presta atenção. Aí vão me dizer e falar assim, tá vendo, irmão Reinaldo? Então, quem é que fere o calcanhar de um homem? A cobra vem e morde o calcanhar do homem, não é? Sim, correto. Mas isso morder calcanhar aqui quer dizer o quê? Isso aqui, Deus está se referindo a Adão a uma traição. A uma traição. Por quê? Que o filho da mulher seria traído. E Jesus, ele foi traído por quem? Por Judas. Judas foi o quê? Um filho da maldição. Judas foi quem? Um traidor. Judas foi o quê? Um descendente. Ele foi um descendente. E a descendência que iria morder o calcanhar do homem. E quem mordeu o calcanhar de Jesus? Judas, traindo Jesus. Deus estava fazendo uma referência à traição aqui. E uma delas foi Judas trair Jesus. Né? Olha só. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Entendeu? E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem lhe ia ferir o calcanhar? Judas, trair Jesus. Deus já estava trazendo uma mensagem para o futuro. E a descendência aqui, irmão? E a inimizade entre a descendente? Agora eu te faço uma pergunta. Serpente tem descendente? Serpente tem descendente? Satanás, digamos que o Satanás aqui, que o diabo aqui, é um ser do inferno. É um ser espiritual, com caudas, chifres. Ele teria descendente? Ele tem descendente para ter inimizade? Me explica aí. Essa descendência aqui é da serpente? Porém, inimizade entre a tua descendência. Não, irmãos. Deus não está falando com cobra, Deus não está falando com serpente, nem com Satanás, não. Deus está falando entre Adão e Eva. Que Deus iria colocar inimizade entre a descendente deles. A descendência de Eva e a descendência de Adão. Irmãos, entenda uma coisa. A descendência de Adão foi a descendência do mal. Foi a descendência rejeitada por Deus. A descendência de Eva foi a descendência do bem. Você entendeu? Então, houve uma inimizade entre a descendência. Vamos descobrir qual foi elas? Quando Deus se revela isso aqui para Adão e Eva, Deus estava dizendo assim, olha, entre a tua descendência vai ter inimizade. E a inimizade começou aonde, irmão? Lá no Éden. Certo? Vamos numa revelação aqui. Gênesis capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 1, diz assim, ó. E conheceu Adão e Eva. Peraí. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Peraí. Mas Deus falou de uma descendência, que colocaria inimizade entre a descendência. Então, nesse caso aqui, teria que ser, a Eva teria que se coabitar com a serpente, para a inimizade da descendência, para ter inimizade entre a descendência. Mas aqui diz assim, conheceu Adão a Eva. Quer dizer o quê? Coabitou Adão com a Eva. Teve relação Adão e Eva. E tiveram um filho. E no versículo 2, e deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador na terra. Agora presta atenção no versículo 3. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta,
e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Viu aí a descendência de quem que estava com a inimizade? Aonde começou a inimizade na descendência? A descendência do homem e a descendência da mulher. No versículo 8, né? Falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Filho de quem? Filho da mulher e filho do homem. Não foi da mulher e da serpente. Deu para entender aí? Porque Deus falou da inimizade e porém entre as suas descendências inimizade. Cobra não tem descendente. Serpente, Satanás, diabos, digamos que é um ser espiritual do inferno aqui, teria que ter uma descendência para ter inimizade. Então Deus estava falando com o homem e com a mulher. Deus estava falando com quem? Com Adão e Eva. Entendeu aí, irmãos? Abra a tua Bíblia comigo no livro de João. Nós vamos entender mais um pouco sobre esse diabo, esse Satanás. 1 João, vamos lá em 1 João, no capítulo 3, do versículo 11 e 12. 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz assim, ó. Olha o que o judeu, João está falando aqui. João era um judeu. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. No versículo 12. Não como Caim, que era do maligno. Caim era de quem? Do maligno. Quem era o maligno? Quem foi o maligno lá no Jardim do Éden? Foi Satanás, o ser de chifre e caudas? Foi a serpente, a cobra rastejante? Ou foi Adão? Adão, quem foi o maligno? O mal entrou no mundo através de quem? Adão. O pecado entrou no mundo através de quem? Adão. Não foi através do diabo, de Satanás, capeta, sei lá. O que você entende aí, o que eu entendi aí, o que passou para mim, o que eu aprendi lá fora foi isso. Lá nas igrejas eu aprendi foi isso. Que tinha um Satanás, que tinha um inferno, que as regiões celestiais é habitada por demônios, por seres espirituais. Não tem nada disso. Não existe isso, irmãos. Não tem isso aqui na Bíblia. A Bíblia não prova isso. A Bíblia está provando isso aqui que eu estou mostrando para você. É isso que a Bíblia prova aqui, né? Era quem? Um homem. O mal entrou no mundo através de quem? Adão, que foi o mal. Amém? Olha o que João nos revela. Versículo 11. 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno. Caim era do maligno. Caim era de quem? Era de Adão. Descendente de Adão, descendente do maligno. Não da serpente, não do dragão, não do Satanás, do diabo. Quem era Satanás e diabo? O próprio Adão. Adão é que é o diabo. Adão é que era o Satanás. Qualquer pessoa que se opõe contra você, qualquer pessoa que te acusa, ele é um Satanás. Isso que quer dizer Satanás. Isso é que quer dizer diabo. Um acusador, um opositor. Tá entendendo? Não é um ser espiritual, de caudas, de chifre, vermelho, que anda colocando fazendo o mal no mundo, assombrando as pessoas, amedrontando as pessoas. Quem está amedrontando as pessoas e assombrando as pessoas são as igrejas. São os pastores, são os líderes, são os estudiosos, os grandes teólogos. Eles não enxergam isso aqui. Eu tenho certeza que eles lêem essa passagem, eles estudam isso aqui, eles fazem estudo em cima disso aqui, eles fazem exegese disso aqui. Você está entendendo? Mas que exegese mais bem explicada do que essa? Do que a própria Bíblia está apresentando aqui, né? Olha o que continua dizendo João. E matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, Caim era do mal, Abel era do bem. Caim era da descendência de Adão, do mal. Abel da descendência de Eva, do bem. Entendeu? Vamos seguir em frente. Romanos capítulo 9. Vamos lá em Romanos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo
está apresentando aos romanos aqui. E o apóstolo Paulo, lembramos que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, né? Ele foi o apóstolo que levou a mensagem aos gentios. Ele não levou a mensagem aos judeus, ele levou aos gentios, tá? Então, Romanos capítulo 9, no versículo 19, 20 e 21 diz assim, ó. Abre a tua Bíblia aí, acompanha comigo aí na Bíblia. No capítulo 9, né, eu abri correto aqui, no capítulo 9, versículo 19, 20 e 21 diz assim, ó. É para não ter, irmãos, conferir direitinho, né? Porque estamos usando o quê? Estamos usando a Bíblia. E estamos usando a João Ferreira de Almeida, tá? A própria Bíblia de João Ferreira de Almeida, do padre. Aquele que criou Satanás, aquele que inventou o diabo, aquele que colocou dentro da Bíblia essas traduções. Por que ele não simplificou as coisas? Em vez de colocar lá Satanás, não colocou logo acusador, diabo. Em vez de colocar diabo, não colocou logo opositor. Por que não simplificou? Teve que colocar Satanás e criar dentro do sistema religioso um ser espiritual, um demônio, um capeta do inferno, certo? Só lá na mente dele, porque na Bíblia não é. Vamos lá? Romanos 9, 19, 20 e 21 diz assim: Dir-me as então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para dar a mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Por que eu estou lendo essa mensagem aqui para você? Porque Deus, Ele que formou o universo, Ele que criou o jardim do Éden, Ele que colocou o homem lá no Éden. Então Deus lá no Éden, Ele colocou o bem e Ele colocou o mal. No Éden, Deus formou o bem e o mal. No Éden, teve Abel do bem e Caim do mal. O que essa passagem de Paulo aqui quer dizer? Quer dizer que o oleiro, ele tem em tuas mãos o barro e ele tem o poder de fazer o vaso, um vaso de honra e um vaso de desonra. Deus criou no jardim do Éden um vaso de honra e um vaso de desonra. Deus criou o mal, Deus criou o bem. O próprio Deus. Isso, o que o apóstolo Paulo está nos dando a entender aqui, é que o próprio Deus tem um poder para isso. Deus tem o poder. Deus foi o oleiro. Deus fez um vaso de honra e um vaso de desonra. O vaso de honra, Eva. O vaso de desonra, Adão. Entendeu aí? Pegou? Deus não criou lá no jardim do Éden um ser espiritual chamado Satanás, com cauda, chifre, sei lá, ou como diz aí que Satanás não vem feio, Satanás vem bonito, como um anjo de luz, um resplandor, a estrela da manhã, né? Criaram todo um cenáculo para esse ser que não existe. Não existe esse ser. Você entendeu? No versículo 20, mas o homem, quem és tu? Que a Deus replicas. Porventura, a coisa formada dirá o que formou, porque me fizestes assim. Me fizestes assim. Deus me fez do jeito que eu sou e Deus te fez do jeito que você é. Se de você, que é um bem, você gerar um filho que é mal, que vai ser do mal, por que o mesmo que formou um vaso do bem não faz um vaso do mal? Assim é Deus, meu irmão. É Deus. Você quer entender, quer explicar Deus? Não dá para entender e nem explicar Deus, irmão. Ele faz as coisas do jeito dele na hora que ele quer. Ele mata e ele dá a vida. Ele dá a vida e ele tira a vida. Tá entendendo? Se existiu o mal, foi ele que fez. Ele que pôs. Não é um ser, não é um satanás, não é um demônio do inferno. Porque eu já disse aqui e vou dizer em outros vídeos aqui, inferno não é um lugar